A polícia também alegou que não precisou fazer a reconstituição nesses dois locais, pois já tinha material suficiente para trabalhar, algo que o advogado Fábio discorda também. Carlos Alberto, pai de Vitória, também criticou a maneira com que a reprodução foi conduzida. E, para mim, não teve reconstituição, porque onde eles foram no ponto que ela desceu e acabou. Não teve a ida deles até o local que ela estava, não teve a ida deles até a casa, não teve a ida deles com o boneco que foi levado, tudo, lá para fazer a constituição dentro do carro, como ele matou, como ele não matou. Não usaram esse boneco? Não foi usado. Então... Vitória sonhava com um futuro que foi brutalmente interrompido. A investigação sobre seu desaparecimento prometia respostas, mas o que a família encontrou foi um labirinto de complicações, omissões e uma reconstituição que, em vez de esclarecer, trouxe ainda mais perguntas. A dor de quem ficou se misturou à revolta ao ver que, em cada passo do processo, algo parecia ser encoberto, ignorado ou tratado com frieza. Hoje, no Biografia do Crime, vamos revelar como a reconstituição do caso Vitória, que deveria ser um marco na busca por justiça, acabou expondo ainda mais as falhas de uma investigação cercada de mistérios. E por que, para muitos, Michael não era o único responsável por essa tragédia. O delegado do caso Vitória declarou em coletiva de imprensa que o caso estava encerrado e que não faria a reconstituição. No entanto, mudou de ideia. A decisão tranquilizou um pouco Fábio Costa, advogado da família de Vitória, que solicitava a reconstituição há muito tempo. A família da jovem também ansiava por este momento que, para eles, é primordial para esclarecer o que houve com a jovem na noite em que ela desapareceu. O pai e a mãe de Vitória declararam que seria um alívio ver a reprodução simulada dos fatos, pois isso provaria que Michael não agiu sozinho. Matou ela dentro do carro, é mentira. Todo mundo sabe que é mentira. Falou que agiu sozinho. A gente tem a certeza absoluta que ele não agiu sozinho. Então essa reconstituição é importante para todo mundo ver que é tudo mentira. E a gente quer descobrir a verdade. A família acompanhou o procedimento, mesmo sendo muito difícil, mas precisavam saber o que houve. É difícil, mas a gente precisa saber da verdade. A gente precisa que a justiça seja realmente feita. Ele não estando aqui, outra pessoa vai fazer no lugar dele e vai ser provado que não consegue. Não tem como. Para substituir Michael e Vitória, foram utilizados bonecos levados pelo Instituto de Criminalística. Feita no dia 24 de abril, a reprodução simulada contou com 50 agentes atuando. Recursos tecnológicos como scanners 3D e o uso de drones também foram utilizados no procedimento. O Corolla Prata, carro de Michael, foi uma peça central na reconstituição. Tem imagem, por exemplo, exclusiva da perícia feita no carro do Michael. Isso aqui não tinha sido mostrado ainda. Isso aqui é muito importante, são 2 páginas. A primeira foto está sugerindo a presença de sangue escorrido no assoalho da traseira do carro. Por volta das 10 horas da manhã, os policiais saíram em comboio da delegacia de Cajamar em direção ao primeiro ponto da reprodução simulada, a entrada do bairro Ponunduva, na área rural da cidade. Nesse ponto, os policiais utilizaram drones para mapear o trajeto que o suspeito fez, saindo de casa com o carro para chegar no local. De acordo com as investigações, desse ponto, Michael seguiu até o ponto de ônibus, onde aguardou pela chegada de Vitória. Outro local periciado foi onde Michael teria arrebatado a jovem. No entanto, ao que parece, a família da jovem ainda não conseguiu o alívio esperado, já que os procedimentos adotados na reconstituição deixaram a defesa da família da jovem preocupada e foi vista pela defesa de Michael como um verdadeiro vexame. Fábio Costa diz que não fazer a reconstituição na casa e no local onde o corpo foi encontrado deixa a investigação prejudicada e que a reprodução simulada dos fatos já começou prejudicada sem
a presença do Michael na cena. Ele explica que esses eram exatamente os 2 pontos de determinação que iriam evidenciar se Michael agiu sozinho ou não. Os policiais alegaram que não fizeram o procedimento nesses locais porque a imprensa atrapalhou, o que foi desmentido pelos profissionais do Balanço Geral e pelo Dr. Fábio. O advogado ressaltou que todos, mídia, pessoas que acompanhavam o procedimento, advogados e a família de Vitória, respeitaram a distância determinada pelos policiais e não atrapalharam em nada. A polícia também alegou que não precisou fazer a reconstituição nesses 2 locais, pois já tinham material suficiente para trabalhar, algo que o advogado Fábio discorda também. Carlos Alberto, pai de Vitória, também criticou a maneira com que a reprodução foi conduzida. Em vista disso, o advogado foi diretamente à delegacia para criticar o modo que o procedimento foi feito. Ele também aproveitou para falar de algo muito grave nos documentos da investigação. Promotor de justiça, eu quero conversar com o promotor de justiça para explicar, por exemplo, eu saindo do local, vindo para cá agora, eu tive acesso a alguns documentos, tem um documento no processo que a gente não sabe, você não pode dar credibilidade para um documento porque ele está datado no dia 5 de novembro de 2024. Ou seja, tem um documento oficial, tem um laudo oficial, não sei se é exatamente esse que você acaba de mostrar aí, Passaia. Mas a data que está contida nesse relatório, nesse laudo, é de 5 de novembro de 2024. Então, assim, não dá para você dar credibilidade num documento que você não sabe se de fato ele foi confeccionado e se ele foi juntado ali aleatoriamente. Para mim foi aleatório, porque a data é de 5 de novembro de 2024 e ela desaparece em 26 de fevereiro de 2025. Então eu espero que A polícia disse para a mídia que já tinha feito a reconstituição na casa e no local onde o corpo foi encontrado, que fez isso antes de todos chegarem e que utilizaram equipamentos tecnológicos para o trabalho. Mas isso não foi na presença de ninguém e que não os próprios policiais. Os policiais disseram que já tinham o que precisavam, mas no programa Balanço Geral foi exposto o material que a polícia tem. Acabou de falar, então eu vou mostrar para você o que a polícia tem. A polícia acabou de falar que não precisa fazer a reconstrução completa porque a gente já tem elementos suficientes. Que elementos são esses? O Balanço Geral teve acesso com exclusividade a esses elementos que a polícia diz que tem, que é o inquérito desse caso. São páginas e mais páginas de documentos, são boletins de ocorrência, depoimentos, laudos, fotos, que acabam dando norte para as equipes de investigação. Eu vou colocar para você algumas dessas fotos que estão nesses elementos que a polícia acabou de falar. Sabe por que a polícia não fez a reconstrução completa? Por causa disso aqui, ó. Essas são imagens feitas por peritos no momento em que o corpo foi localizado. É a trilha por onde o assassino passou com o corpo do adolescente e onde também foram encontrados objetos da Vitória. Aí a polícia diz o seguinte, são 3 páginas com fotos no meio do mato. Essa é a primeira, tem a segunda ali embaixo, a segunda foto. Olha a segunda página agora com as outras terceira e quarta fotos. Agora a terceira página. E esses são os elementos. A polícia não foi até o local de onde o corpo foi encontrado porque ela tem várias páginas com fotos do caminho. Estes são os elementos. É isso que está no inquérito policial, gente. O apresentador Eleandro Passaia alegou que a reportagem feita pela equipe de jornalismo estava mais completa do que o inquérito policial. Fábio Costa confirmou que essas informações que a polícia tem não são o suficiente. Além dos apontamentos do advogado, para o delegado e apresentador Jorge Lordello, existem várias mentiras nesse caso. Ele explica que a confissão de Michael não bate com o ponto em que a investigação tinha chegado. Sendo assim, as coisas que ele diz não casam com o que a polícia investigou. A negação da polícia em dizer que Vitória não foi torturada. Sargento, foi localizado, o exame pericial médico-legal foi tão bom que foi localizado aqui, ó, na lateral da boca direita de Vitória Regina. Ela leva uma pancada, que pode ter sido um murro ou a utilização de um objeto contundente que deram uma pancada nesta região e tem uma fratura na arcada dentária dela. A polícia descobre na região torácica, entre os seios de Vitória, o quê? Hematomas
e equimoses arroxeados, mostrando que ela levou o quê? Pancadas no peito. E também a medicina legal, a autópsia descobre que, de alguma maneira, ela foi jogada no chão e alguém ficou chutando a panturrilha direita dela. Tinha lesões também. E o médico legista alega o seguinte: para o médico legista, ela foi agredida, que configura-se uma tortura antes de... Michael fala que deu 2 facadas em Vitória, mas ela foi atingida por 3. Sargento, a primeira facada foi na região aqui do pescoço lateral esquerda. Tá dando para ver bem a imagem? Aqui, ó. Tá. Aqui, na lateral. Lateral esquerda. Aqui. Ela leva uma facada profunda. Quem fez isso vem novamente com a faca. Só que ela deve ter se mexido e a facada pega onde? Na região da clavícula. E aí essa pessoa vem novamente com a faca, provavelmente ela se mexendo, e vem na região peitoral. Mas a autópsia revela que a grande facada, a facada que pega realmente uma aorta, uma veia muito grande, foi a primeira facada na região do pescoço lateral direita. Ou seja, imagina-se a Vitória nessa posição, alguém com uma faca dá a primeira facada aqui, a segunda facada pega na região clavicular e a terceira facada pega onde? Na região do tórax. Só que ela tinha apanhado antes, ou seja, ela foi torturada. O modo que o transporte do corpo foi feito, segundo a confissão de Michael. Ela foi abandonada, desovada, mata adentro, mais de 200 metros. E a pergunta que fica: como é que você transporta um corpo de 60 quilos? Mata adentro 200 metros, sargento. Ah, sozinho? Difícil. Como é que transporta? Muito difícil. A pergunta é: aonde Vitória Regina foi morta? Aonde ela foi esfaqueada? Porque no carro não foi. Na casa também não. No carro não foi. Na casa para... Michael fala que se relacionou 1 ano com Vitória, mas não prova. Não mostra nenhum material que embase esse argumento. Michael alega que Vitória o chantageou, mas, novamente, não apresentou quaisquer provas. Ele alega que ela o atacou durante discussão, o arranhou, mas não apresenta provas desses arranhões. Além desses pontos, Lordello acredita que Michael mentiu ao dizer que não cortou o cabelo de Vitória, já que ela foi encontrada sem cabelo. Também acredita que ele mentiu ao dizer que a esfaqueou dentro do veículo. Lembrando que no veículo foram encontradas amostras de uma mistura de sangue de Michael e de Vitória no forro do porta-malas e em um dos bancos do Corolla. Michael disse que levou o carro até sua casa com a jovem no banco do passageiro. Saiu do carro, pegou o corpo e pôs no porta-malas. Mas não havia sangue no chão. Michael disse que queimou tudo de Vitória, inclusive o celular. Mas dias depois, o aparelho foi ligado na cidade de Campinas. Mesmo com essas inconsistências, a confissão de Michael foi rapidamente usada para encerrar a investigação. Vale a pena lembrar que quando Michael confessou, o caso foi praticamente considerado finalizado pela polícia. Ele foi preso no dia 8 de março. A juíza decretou a prisão temporária devido a fortes indícios de envolvimento no crime e contradições em seu depoimento. E se você está acompanhando o vídeo até aqui, considere deixar um valeu demais. Na aba de comentários há um símbolo, um coração com um cifrão dentro. Para fazer uma doação, basta clicar e escolher um valor. Conforme a investigação se desenrolou, foi encontrado um perfil fake de Michael, no qual ele seguia Vitória. Em seu aparelho também havia fotos de outras 50 jovens parecidas com ela. E até uma busca de como cortar um pescoço foi encontrado no celular dele. Foi dito pela polícia que ele era obcecado pela jovem, que viu uma postagem do que ela faria naquele dia e a seguiu, usando uma balaclava. A polícia conseguiu descobrir que ele comprou essa balaclava no Mercado Livre.
Nesse período, a polícia também disse que ele se mostrava obcecado por Vitória desde o ano seguinte e tudo isso sugeria o fim do mistério. Parecia que, enfim, a família teria paz. No entanto, ele disse aos advogados que não confessou por vontade e sim por pressão. A gente saiu às 8h30, você não tinha interesse em falar com a polícia, não. Se vocês pegarem a câmera se vocês puxarem a câmera que tem ali fora, eles foram lá, me chamaram, eu falei que não ia falar com eles, aí o policial falou assim, já que você não vai cooperar comigo, então você vai ficar no banheiro. Ele me colocou dentro do banheiro ali, sujo, podre ali. Eles me chamaram lá em cima, na sala lá em cima. Falaram que ia delegação que ia de qualquer jeito ele ia me f***. Aí pegou, falou que ia colocar minha mãe, falou que ia colocar que minha mãe ficou a cena do crime, falou que ia colocar minha esposa, ia colocar minha família toda. Se eu não ajudasse, se eu não cooperasse, ele ia colocar minha família toda. E aí eu peguei e inventei uma história e falei que fui eu, pra eles me livrar, pra minha família. Com base em todas essas informações contraditórias, uma investigação que confirma coisas para depois desmentir e que infelizmente em vários momentos demonstra descaso, muitas teorias são criadas acerca do crime. Uma suspeita compartilhada por muitas pessoas é que talvez Michael tenha confessado dessa maneira para se proteger de uma punição futura. E ele, na minha maneira de entender o direito, ele fez uma confissão com tanta mentira que não vale nada. E digo mais, na justiça eu tenho praticamente certeza que ele vai negar. Pé nem cabeça. Às vezes eu penso que aquela confissão que o Michael acabou fazendo dá muito, tá? Me parece, pelo menos é uma sensação que passa, que ele teria feito isso de uma forma que seria fácil no futuro, em um julgamento, ele dizer, eu fui coagido. Olha como não faz sentido. Não faz sentido o depoimento porque eu não fiz, eu não sei. Então, se você não sabe, você não fez, você não sabe detalhes, você não sabe o número, por exemplo, de golpes que foram dados. Isso é uma coisa importante, porque veja, se você não sabe o número de golpes, foram 3, ele disse 2, e é colocado ali que os 3 foram dados com ela ainda com vida. Então, a gente para e pensa, se isso vai, de repente, para um julgamento, alguma coisa assim, é fácil para alguém ir lá e dizer, ele nem sabia o que tinha acontecido. Ele foi tão coagido que ele acabou dando um depoimento onde ele não sabe detalhes. Ele não sabe detalhes porque ele não fez, ele não estava lá. Outro ponto crítico nesse caso é o fato de que Michael, enquanto estava preso, ligou para sua mãe. Não ficou claro de quem é esse celular, mas conforme a lei, ele só poderia se comunicar com o mundo exterior através de cartas. Enquanto o caso se desenrola de uma maneira confusa, no qual informações são ditas pela polícia e depois desmentidas pelas próprias autoridades, o sentimento é que toda essa barbárie que aconteceu com a Vitória está sendo tratada com banalidade e sem qualquer cuidado ou atenção. Na internet, pessoas compartilham as suas opiniões e é quase um consenso de que Michael não agiu sozinho. Para muitos, basta analisar com cuidado todas as informações divulgadas e fica claro que mais gente está envolvida em tudo isso. Com o desencontro de informações da própria polícia, muitos defendem que o DHPP deveria cuidar do caso e não a delegacia de Cajamar. E algumas teorias também foram criadas. Algumas pessoas não acreditam que Dona Edna não tenha nada a ver com o caso. Relembrando, o corpo de Edna Oliveira Silva foi encontrado enquanto investigações sobre o caso de Vitória eram feitas. Inicialmente, parecia que os casos não tinham qualquer relação, mas logo Edna foi ligada à família de Michael. Cerca de 6 meses antes de perder sua vida, Dona Edna trabalhou na casa da família do Michael como cuidadora de idosos. A pessoa a qual Edna cuidava faleceu, então ela parou de trabalhar. A pessoa que avisou a polícia sobre o corpo disse que um amigo foi nadar e o encontrou. As autoridades informaram que trabalhavam para saber quem encontrou o corpo. Posteriormente, foi revelado que Edna morreu de causa natural e, segundo a polícia, a morte dela não tinha a ver com o caso de Vitória. Porém, pessoas que acompanham o caso fazem a ligação de Edna com o fato de que um dos delegados do caso Vitória disse que o carro e a casa de Michael foram lavados e, por isso, não tinha sangue. Perfuração de aorta, uma ruptura de aorta, eu não sei se vocês já tiveram a infelicidade de estar num local desse. Sujo o teto. Mas essa é a minha pergunta. O carro dele, como é que ele foi lavado, ele foi muito bem lavado. E quando nós o detivemos da primeira vez, ele comentou que havia lavado o veículo há mais de 20 dias.
Só que parecia que tinha saído daquelas lavagens de última geração. Com isso, segundo teorias da internet, Edna teria ajudado a lavar esses locais, talvez com a ajuda da mãe de Michael, e a idosa teria sido morta como queima de arquivo. O que deveria ser uma investigação séria se perdeu em versões frágeis, contradições sem resposta e procedimentos questionáveis. O que era para ser justiça virou mais um capítulo de indignação e dor. Vitória teve sua vida brutalmente interrompida. E agora sua memória também é ferida pela falta de responsabilidade e transparência. No fim, resta a sensação amarga de que a verdade foi negligenciada, de que a justiça ficou pelo caminho. E enquanto tantas perguntas continuarem sem resposta, o silêncio que pesa sobre esse caso vai continuar sendo uma ferida aberta para a família, para quem acompanha e para quem ainda acredita que a verdade deve prevalecer.